Boa noite a todos, muito bem-vindos. Estamos aqui para a nossa Agenda 2030, desta terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Nosso programa aqui faz parte, já há algum tempo agora, da Academia Folha Política, mas que oferece uma apresentação inicial aqui para o público em geral, para aqueles que são, espero, futuros membros da Academia Folha Política. Ainda não são, mas espero que se tornem. E hoje nós temos ainda uma oportunidade especial para esses futuros membros da Academia Folha Política, futuros alunos do curso de Logopolítica, futuros alunos do curso sobre Juristocracia, futuros participantes da live Agenda 2030, que é a promoção Sociedade Livre. A promoção Sociedade Livre está acabando hoje, tá? Hoje, até a meia-noite, dura ainda essa promoção especial. Foi o máximo que eu consegui segurar aqui essa promoção para vocês. Ela consiste num valor especial de R$ 336 por ano para acesso a todo esse material da Academia Folha Política. Esse material que eu mencionei, o curso de Logopolítica, cada vez mais se aprofundando na história da civilização ocidental, que é aquilo que está brotando nos nossos passos a cada momento, mostrando aquilo que deu errado, aquilo que deu certo, e mostrando tudo aquilo que a gente está perdendo em termos de uma tradição democrática de Roma, da Grécia, por exemplo, tudo aquilo que a gente está perdendo em termos de uma concepção de ser humano baseada na verdade, na justiça, que é uma concepção da filosofia ocidental, é também a concepção do cristianismo. O curso de Logopolítica mostra tudo isso, tudo que a gente perdeu e que a gente precisa e pode recuperar. Juristocracia, o curso sobre totalitarismo exercido através de poderes judiciários, algo de interesse, obviamente, muito imediato para todos nós. Outro dia, na live aberta aqui, eu falava do título de um livro, que eu ainda não li, mas que parece muito interessante, como revelação da juristocracia brasileira, que se chama Da Lei aos Desejos. Então, hoje nós estamos no mundo não mais da lei, mas no mundo dos desejos. Desejos de quem? Dos poderosos, e desejos pelo quê? Obviamente, de poder. Isso tudo é tratado tanto no curso de Logopolítica, como também no curso de Juristocracia, perspectivas diferentes. Tudo isso dentro desse espaço ao qual você, nessa promoção, pode ter acesso por R$ 336 ao ano. Anuidade, menos de R$1 por dia. O preço normal, que vai voltar hoje a partir da meia-noite, é R$ 420 por ano. E que, enfim, estará aí, continua disponível, mas acho que o interessante é aproveitar essa oportunidade hoje, nessas próximas horas aqui. Se encerra agora. E a Academia e a Agenda 2030 faz parte desse espaço de reflexão, de conversa, cada vez essa dimensão. Quem é aluno do curso pode confirmar isso para vocês, quem é membro da academia pode confirmar isso para vocês. A academia é um espaço realmente acadêmico, de discussão, de troca de ideias, e não apenas um processo unilateral, de passagem de um conhecimento mecânico. Não é isso, é uma construção conjunta. Então, essa é a oportunidade que tem hoje até meia-noite. Tem aqui o link, promoção Sociedade Livre, tá? Para quem ainda não é membro. Bom, então, hoje o tema principal que eu queria trazer é o tema do alinhamento totalitário da atual política externa brasileira sob o governo Lula, e da medida em que esse alinhamento totalitário corresponde a uma tendência e a toda uma preparação prévia que há décadas, digamos assim, infectou a política externa brasileira.
é disso que a gente vai falar. No momento presente, nós temos algumas coisas que chamam a atenção nesse contexto do alinhamento totalitário. A carta do Lula, né? A carta do Lula ao Putin. Então, eu chamei aqui a live de Os Amores do Lula, enfim, não sei se foi uma carta de amor que ele dirigiu ao Putin, mas certamente foi uma carta que não foi um discurso de ódio, né? Certamente foi um discurso bastante agradável para com o Putin, uma carta que o Lula teria mandou, né, ao Putin por ocasião da, chamemos assim, por força de, digamos assim, de expressão, a reeleição do Putin, né? Todo mundo sabe que foi uma eleição completamente roubada, como tem sido todas as eleições da Rússia, né? Aliás, tinha acabado de ver uma notícia de que um dos principais opositores do Vladimir Putin, o xadrista Garry Kasparov, várias vezes campeão do mundo de xadrez, foi preso, né, em Moscou. Ele vivia fora, mas por algum motivo, de vez em quando vai à Rússia, né, para participar de uma tentativa de recuperação do seu país, e foi preso como terrorista, ou como extremista, né. Kasparov, ele tentou concorrer, ele foi pré-candidato às eleições presidenciais da Rússia, que ocorreriam, se não me engano, em 2011, 2012. E ele foi intimidado de todas as maneiras, não deixaram ele fazer campanha, né, ameaçaram, e ele viu coisas que estavam acontecendo com outros opositores do Putin, né, pessoas cada vez mais, né, mudando de endereço ou para o exterior ou para o cemitério, né, e então, ele é um cara corajoso, não é porque tivesse medo, certamente, mas não deixavam ele fazer campanha, não tinha como. Ele viu, olha, não é assim que eu vou conseguir ajudar a mudar o país. Então, ele saiu para poder escrever sobre a Rússia, escreveu um livro importantíssimo, que se chama The Winter is Coming, O Inverno Está Chegando, que publicou em 2015, né, e alertando para o que estava acontecendo na Rússia, que muita gente ainda não estava vendo. A criação de um esquema de poder ditatorial brutal na Rússia. Isso só piorou desde então. Esse inverno já veio, já chegou e já se instalou, e parece ser um inverno eterno na Rússia. Então, esse é o esquema, né, político naquele país. É assim que são conduzidos os negócios políticos, é assim que são as eleições. E Lula escreveu uma carta, então, para parabenizar o Putin, né? Não se sabe o que estava lá dentro, mas então resolveu colocar essa carta sob sigilo de 100 anos, o que em si mesmo, enfim, carta de chefe de Estado, mas o problema é que, por que então revelaram que existia essa carta, né? E se revelaram o que ele está querendo esconder. Revelaram a existência, mas não revelaram o conteúdo, o que está sendo escondido. Porque se era uma carta simplesmente de, olha, parabenizo Vossa Excelência pela brilhante vitória eleitoral, espero que as relações entre nossos países continuem muito produtivas. Isso seria uma coisa hipócrita, mas tipo de carta normal de cumprimento por eleições. Certamente tem mais do que isso, né? Certamente tem mais do que isso. Os amores do Lula vão também em direção ao Emmanuel Macron, presidente da França, né? Até pessoas fizeram meme com isso, e parece que o Lula gostou, que bom, né, que estão brincando, que nós estamos apaixonados. A questão é o seguinte, né, todo meme, né, não todo meme, mas esse meme indicava realmente algo mais profundo do que simplesmente uma boa relação entre os países, né? Indicava uma troca, né? Onde o que o Macron dá ao Lula? O Macron dá uma porta para os meios, digamos assim, bem pensantes internacionais. Ele valida o Lula diante das elites europeias, sobretudo, né? Isso foi logo antes, né, do momento aí das revelações do Elon Musk e tal. Não sei se hoje o Macron viria, acho que sim, né? O que ele ganhou em troca? O Macron
Também um impulso assim, de ser o defensor da Amazônia, de ser o grande defensor da agenda climática, isso o projeta como líder na Europa. Ele é detestado em casa, ele conseguiu ser reeleito também por uma questão de rejeição da sua adversária, a Marine Le Pen, mas a Marine Le Pen já aparece na frente nas pesquisas para uma eleição presidencial que será em 2027. Está um pouco longe, mas se fosse hoje o Macron perderia. Então ele precisa de uma plataforma. Essa plataforma tem sido sobretudo a questão do clima, do meio ambiente. Então ele vem à Amazônia, olha, eu sou o líder da proteção da Amazônia, não é coisa nenhuma. Mas então existe aí um toma lá da cá. E outras coisas também, a gente vai falar aqui. E os amores aí pelo Maduro, né, também. Ou seja, o esforço, nesse caso do Lula, de legitimar o Maduro perante a comunidade internacional, e muito especificamente o balé que está sendo dançado em torno das eleições presidenciais, quer dizer, também a eleição num sentido muito distante da realidade, né, a farsa eleitoral que está sendo preparada para a Venezuela, pelo Maduro, para o próximo mês de julho. Uma eleição onde todo dia aparece o Maduro, né, proibindo figuras de algum peso na oposição de concorrerem. A oposição conseguiu lançar um candidato totalmente desconhecido. Talvez tenha alguma chance pela rejeição do Maduro, né? Aliás, é um ex-diplomata, né? Então, desde já, quer dizer, parece uma figura que tem alguma independência em relação ao sistema Maduro, né? Espero que sim, mas não é só a eliminação de candidatos verdadeiramente populares, sobretudo da Maria Corina Machado, que o Maduro está fazendo. Ele está, e tem na mão todo um esquema de intimidação das pessoas na fila de votação. Você vai perder a sua Bolsa Família aí, todo mundo depende de algum tipo de assistência na Venezuela, pouca, mas tem. Se você não votar no Maduro, bandos armados saindo pela rua para as pessoas, né, entenderem quem que tem que votar, e seguramente as urnas eletrônicas venezuelanas são extremamente seguras e confiáveis, né? A gente pode imaginar a confiabilidade dessas urnas. Então, isso é a realidade eleitoral. O que o Maduro precisa? Que o mundo, né, mais ou menos democrático, reconheça isso como um processo válido. E o Lula está, sobretudo, sendo um dos principais cavaleiros do apocalipse venezuelano, aí, nesse caso, ajudando a criar um clima assim, olha, realmente tem problema, não, mas eu vou falar com o Maduro, olha só, assim, essa eleição, você tem que melhorar a maneira de organizar essa eleição. E fala, não, também falei com o Maduro e tal, e no último dia vai chegar e vai ter uma eleição, vou dizer, teve alguns probleminhas aqui, mas isso não invalida, e agora o Maduro certamente vai ser eleito, e agora ele é o presidente legítimo da Venezuela, ninguém fala nada, os Estados Unidos voltam a reconhecê-lo, os europeus voltam a reconhecê-lo, que não reconhecem desde que nós montamos a única estratégia que funcionou, ainda que parcialmente, contra o Maduro até agora, né, que foi o movimento diplomático que o Brasil liderou quando eu era chanceler, para isolamento de Maduro e desreconhecimento de Maduro. Ele até hoje não é reconhecido como presidente da Venezuela pelos Estados Unidos e pelos principais países democráticos europeus, o que significa, por exemplo, que ele não tem acesso a certos recursos que são do povo venezuelano, no qual ele quer botar a mão. Por exemplo, alguns meses atrás, ele mandou o pessoal dele em Londres pegar o dinheiro, o ouro pertencente à nação venezuelana, que está depositado em cofres e bancos londrinos, e em nome do governo da Venezuela. E o Reino Unido, as autoridades olharam lá e falaram assim, não, está escrito aqui que você não é presidente da Venezuela, não. O presidente é o Juan Guaidó, que nós, né, trabalhamos para propelir o cargo de presidente interino, seria a solução, né, normal para a Venezuela. Esse ouro aqui você não pode levar, não, Maduro. Os representantes do Maduro não podem levar, voltaram para casa sem o ouro depositado em Londres. Então teve algum efeito, mas esse efeito, portanto,
desapareceria, porque agora vão dizer que foi eleito, né? Olha só, o Brasil, que para a Europa ainda é essa maravilha de democracia, está reconhecendo, né? Os Estados Unidos também do Biden, né, que estão loucos para normalizar a relação com a Venezuela, sabe-se lá por quê, eu acho que eu sei por quê, vão dizer, não, tá bem, teve problemas, mas está ok, e pronto, né? Maduro volta a ter todos os recursos que hoje ele não tem, né? Por exemplo, nós também fizemos com que a Venezuela perdesse a representação, que o regime Maduro perdesse a representação no Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Passou para o governo legítimo do Guaidó. Agora Maduro vai recuperar provavelmente essa representação na Venezuela no Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai voltar a ter créditos desse banco e assim ela navegar, né? Mas enfim, então esses são alguns aspectos dessa estratégia pró-totalitária do Lula, né? No caso da França, por que ela é pró-totalitária, né? Sim, porque a França representa então o pilar Great Reset do globalismo, o pilar que tem o clima, que tem essas agendas de gênero, mas no caso, por exemplo, o clima é um grande instrumento de transferência de poder do mundo democrático para o mundo totalitário, tem sido cada vez mais assim. O Brasil se acoplando ao Macron, ele se torna então um instrumento para que essa agenda climática se aprofunde no mundo, e a agenda climática significa, olha, importante na vida dos países, das pessoas, dos povos, não é liberdade, é a pegada de carbono. E, né, então, esquece liberdade, é o modelo chinês, ou o que quer que seja. Mas eu queria me deter um pouquinho em Rússia, na Rússia. Porque a amizade, me parece, entre Lula e Putin, não sei se a nível pessoal, mas certamente a nível político, é longa, tá? É de longa data. Putin começa a investir no Foro de São Paulo logo que ele entra no poder, quando ele formula, claro, uma estratégia para, digamos, penetrar e infectar completamente por dentro o Estado russo e a economia russa e tomar tudo com base no capitalismo de amigos, né, capitalismo de laços, mais primitivo e brutal. Formula essa estratégia e formula uma estratégia internacional que basicamente é uma estratégia neo-soviética de reedição do poder soviético, e uma combina com a outra, obviamente, né? A interna e a externa. E dentro dessa estratégia de voltar a ter uma projeção no mundo como tinha a União Soviética, o Putin resolve reatar a relação especial que eles tinham com Cuba, continuava ali bonitinho no lugar, inclusive com Fidel Castro vivo na época, do ano 2000, e a partir daí expandir essa presença e essa projeção para outros lugares da América do Sul, da América Latina. E isso é uma oportunidade que se abre, então, de maneira muito clara para ele a partir da eleição do Maduro, enfim, que tinha sido, aliás, um pouco antes da própria eleição do Putin, dessas estranhas coincidências aí do mundo, né? E depois da eleição do Lula, logo depois, no ano 2002, eleição de Evo Morales na Bolívia, em 2005, e Putin esteve desde o começo por trás de tudo isso, não exclusivamente, mas dando muito apoio. E bilateralmente com o Brasil, acho que, claro, eles sempre viram como era importante que você tivesse um Brasil cada vez mais distante das democracias, né, Estados Unidos, das democracias europeias, e cada vez mais próximo dos totalitários. Depois isso se reforça com a ideia do BRICS. Né, com o espaço BRICS, olha que bacana, esse aqui quem vai mandar no mundo? Não, o que eles querem é ter um bloco totalitário disfarçado de bloco de países emergentes economicamente. Na verdade, são um bloco de países totalitários ou simpáticos ao totalitarismo. Nós, no período 2019, 2020, quando eu fui chanceler, tentamos baixar completamente a bola do BRICS. Acabar com o BRICS, né, era mais complicado, mas era possível perfeitamente, e nós fizemos isso, abaixar a bola do BRICS. Agora voltou a ser mais do que antes, então realmente um bloco totalitário.
Mas o fato, então, é que existe um laço, né? Existe um laço. E eu acho que a Rússia intervém no Brasil a favor das piores forças existentes no Brasil, muito mais do que a gente imagina. Tá? Tem um episódio que não sei se um dia vai ser bem esclarecido no Brasil, que é o episódio da Vaza Jato, né? Onde mensagens, comunicações foram hackeadas, e esse hackeamento serviu de base para deslegitimar a Operação Lava Jato, né? E acabou isso sendo a base para a libertação do Lula, para a libertação de todos os corruptos que estão agora aí viajando livremente para lá e para cá, né? E fazendo o que eles gostam de fazer. De modo que isso começou de uma operação de hackeamento. Quem pode ter tido a capacidade técnica e o incentivo político ao mesmo tempo para fazer esse hackeamento, nós pensamos nos grandes atores do hacking mundial, nós vemos imediatamente a Rússia, né, despontando. E vocês lembram que um pouco antes disso, no ano 2013, se não me engano, houve aquele grande vazamento de informações da espionagem, enfim, das agências de inteligência, de espionagem americanas, né, por parte daquele Edward Snowden, um funcionário que foi lá e era funcionário da NSA, né, da National Security Agency, agência de inteligência americana, uma das, e conseguiu fazer o download de uma opção de documentos e levou isso para onde? E foi se esconder e se exilar aonde? Na Rússia, certo? Na Rússia. Então, a gente pode imaginar, por que não, uma operação paralela no Brasil, com vistas o quê? A colocar políticos brasileiros na mão, né, de interesses russos, né, e reforçar o Foro de São Paulo, que estava ameaçado pela Operação Lava Jato. Não eram só os corruptos brasileiros, eram os corruptos mundiais, as máfias mundiais, né, que tinham no Foro de São Paulo e tem um importante aliado, que estavam ameaçados. Então, interessava muito a Rússia e a essa coordenação de máfias mundiais o fim da Lava Jato. Eu queria lançar aqui essa hipótese de trabalho. E outro aspecto que chama... Enfim, isso é uma especulação, tá? Uma especulação. Mas a gente tem que ter hipóteses, né? Para conseguir chegar à verdade. Agora, o que é fato, né? A mostrar essa presença profunda da Rússia no Brasil, o que é fato são as recentes notícias sobre espiões russos identificados no Brasil. Tá? Isso, quem acompanha isso, eu sugiro que, né, basta fazer um Google ainda, né? Acho que tem liberdade para procurar no Google. Então, espiões russos no Brasil, vocês vão ver que houve, nos últimos anos, a identificação de 4 agentes de inteligência de algum tipo, russos com ligações do Brasil, trabalhando de alguma maneira no ou com o Brasil. Tá? 3 deles eram espiões, digamos, criados, chocados no Brasil para trabalharem no exterior, que ganharam nacionalidade brasileira, uma personalidade, um nome brasileiro, para se passarem por brasileiros e, com isso, terem acesso a determinados foros internacionais, onde, como russos, eles teriam muito mais dificuldade de ter acesso. Então, o Brasil serviu aí como uma chocadeira de, pelo menos, esses 3 espiões russos. E agora, recentemente, mês passado, se não me engano, noticiou-se, sem tanto alarde, né, mas a identificação de um diplomata da Embaixada da Rússia em Brasília, que estava trabalhando como um agente de inteligência, aliciando pessoas no Brasil para trabalharem em favor de interesses russos. Tá? Como agente diplomático, com status diplomático, parece que ele simplesmente foi, teve o pedido de que se retirasse do Brasil, foi embora do Brasil sem que
se investigasse, mas a ABIN, né, certamente sabe quem são essas pessoas, né, que ele estava aliciando. Seria muito importante a gente saber quem são essas pessoas. Bom, então, se identificaram 4, é provável que tenha mais. É provável que tenha mais. Não acredito numa eficiência assim de 100% da inteligência brasileira. Se bem que os 3 primeiros não foram identificados pela ABIN, não. Foram identificados por agências estrangeiras e que passaram o serviço para a ABIN, inclusive pediram a extradição dessas pessoas que eram falsos brasileiros para que fossem julgados em outros países. Um caso interessante é de um desses, o mais famoso desses espiões russos criados na chocadeira no Brasil, que é o Sergei Cherkasov, que estava sendo plantado, né, pela Rússia no Tribunal Penal Internacional, lá onde Putin veio a ser agora investigado, indiciado e ter a sua prisão preventiva decretada, né, justamente no TPI. Quer dizer, tem um russo fingindo de brasileiro trabalhando no TPI, né? Cadê o papel que condena o Putin? Perdeu-se, o cara estava lá, né? E cadê? Não sei, enfim, né? E foi aquele brasileiro ali que perdeu o papel. Pois é, um brasileiro descuidado, né? Perdeu o papel que condena o Putin. Mas imagina, cara. Enfim, não, o fato é que esse rapaz foi identificado pelo serviço secreto holandês, onde fica o Tribunal Penal Internacional, e pelo serviço secreto americano, mandaram para o Brasil: olha, esse cara é espião russo. E ele foi preso no Brasil por falsa identidade, falsidade ideológica, esse tipo de coisa. Mas a Rússia, o que fez? A Rússia pediu a extradição, falou: não, esse cara não é para o governo russo de jeito nenhum, não, ele é criminoso, ele tem crimes aqui na Rússia, né? Ele é acusado de crimes aqui na Rússia, extraditem ele para a Rússia, por favor, pediu isso ao Brasil. E no ano passado, se não me engano, o STF aprovou a extradição desse Sergei Cherkasov para a Rússia, né? Isso é a coisa mais tradicional, quando você tem um espião no seu país que é identificado no outro, você fala: não é espião não, esse cara é criminoso comum, aqui no meu país, manda para cá para eu julgar ele com maior rigor. É claro que se extraditarem esse cara para a Rússia, quando ele chegar lá, vai desaparecer, né? Vai desaparecer, no sentido de que, enfim, não será julgado coisa nenhuma, vai, né, ficar em liberdade e voltar, de repente, a outros trabalhos. O certo é que, né, a Rússia quer que ele não seja extraditado para os Estados Unidos ou para a Holanda, né, onde ele revelaria os métodos de trabalho e tal. E então o STF aprovou, e o Executivo, que é quem tem a palavra final, ainda não, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu pesquisei, ainda não efetivou essa extradição, mas parece que está decidido em favor da Rússia, portanto. Bom, vamos pegar uns exemplos, né, de como está a coisa. E só para encerrar essa parte inicial, que já está um pouquinho longa, mas também é bom a gente compartilhar isso com vocês. Existe, portanto, no governo Lula, uma simpatia totalitária. Mas o meu ponto, que eu vou discutir agora com o pessoal do curso de maneira mais extensa, o ponto é que isso vem de uma preparação, de uma mentalidade incutida no Itamaraty, na diplomacia brasileira, pelo menos desde o final dos anos 50, e que foi ganhando corpo, né, a mentalidade de que o Brasil não faz parte de nada no mundo, né? Nós somos um país que não é nada, né? Então nós não podemos estar juntos se nós somos uma democracia, mas isso quer dizer que nós estejamos juntos no mundo com outras democracias. Se nós somos um país livre, com economia de mercado, com liberdade política, nós não devemos nos identificar de maneira nenhuma com outros países livres, com economias de mercado, liberdade política, etc. Não, né? Nós não somos nada, e, na verdade, ao não ser nada, nós sentimos assim uma força de gravidade estranha, nos levando para perto dos países totalitários, né? Isso está na mentalidade do Itamaraty. É o fascínio pelos brutos, né? Então, eu falei dos amores do Lula, tem aquele filme, né, Os Brutos Também Amam, né? No caso da diplomacia brasileira, assim, os brutos são amados, né? Estou dizendo a diplomacia brasileira como mentalidade, né? Tem muita gente lá que não pensa assim, infelizmente.
mas a mentalidade predominante é essa. É um fascínio pelos brutos. Então adoram, né, estar juntos com o Irã, com a Rússia, com a China, né, com as ditaduras latino-americanas, com o Maduro, né, além dos interesses outros que existirão, né, existe assim essa dimensão psicológica que precisava ser psicanalizada, né, o amor pelos brutos. Bom, vamos continuar então agora aqui apenas quem já é membro da Academia Folha Política. Quem ainda não é membro tem essa oportunidade de tornar-se membro com esse desconto especial hoje, né, até a meia-noite, R$ 336 por ano. Quem assinar já, né, 2 minutinhos lá, assina, volta para assistir essa live, e aí agora durante um ano você tem acesso a centenas de horas já gravadas e novas aulas e programas toda semana, tá bom? Bem, então continuamos aqui dentro do espaço academia. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui